Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao meu canal JB Concursos. O vídeo de hoje será o de número 2 do curso de Direito Constitucional para o concurso PM Sergipe 2024. Espero que gostem do conteúdo, nos deem essa moral e se inscrevam no nosso canal. Deixem um like de vocês, curtam, comentem e compartilhem o nosso material. Isso nos ajuda bastante para o crescimento do canal. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado a todos. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem do conteúdo, certo? Hoje será a aula de número 2 com o assunto aplicabilidade das normas constitucionais, certo? Então, depois da nossa vinheta, iniciaremos aqui a nossa aula de número 2. Beleza, pessoal? Valeu! Safado, metido é maconheiro. Cabra safado, metido a maconheiro. A gente pega ele. Bom, meus queridos, como prometido, vamos para a nossa aulinha de número 2, falando sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Lembrando que esse assunto, ele não é um assunto tão cobrado em provas de concurso público, certo? Geralmente cai uma questão, cai uma questãozinha sobre a aplicabilidade das normas constitucionais, certo? Então já adianto a vocês que vocês deem uma lida, certo? Obviamente que vocês vão assistir essa aula, façam as anotações e deem uma lida de forma superficial na parte da revisão, certo? Geralmente numa revisão de véspera de prova, é interessante que vocês tenham mais ou menos em mente, principalmente aí a questão da diferença entre a eficácia contida e a eficácia limitada, certo? Mais à frente eu vou mostrar a vocês em detalhes. Para quem já estudou esse assunto, é interessante a revisão. Para quem não estudou, anotem todas as características das normas constitucionais, certo? Geralmente o que são cobrado são as características, a diferença de uma e da outra. Então, tenham o máximo de atenção para que, se cair uma questãozinha dessa, vocês não ficarem aí com a perda da pontuação, né? Porque realmente as questões, quando cai sobre questões de aplicabilidade, são questões bem superficiais, são questões bem tranquilas, beleza? Então vamos lá. O estudo da aplicabilidade das normas constitucionais é essencial à correta interpretação da Constituição Federal, certo? Então, é a compreensão da aplicabilidade das normas constitucionais que nos permitirá entender exatamente o alcance e a razoabilidade dos diversos dispositivos da Constituição, tá? Então, todas as normas constitucionais apresentam juridicidade. Todas as normas constitucionais apresentam juridicidade, certo? Vocês vão entender o porquê que eu estou grifando aqui essa parte um pouco mais na frente. Então, todas elas são imperativas e congentes, ou, em outras palavras, todas as normas constitucionais surtem efeitos jurídicos, tá? Então, o que vai variar entre elas é justamente o seu grau de eficácia, tá, pessoal? Então, a classificação das normas constitucionais, quanto à sua aplicabilidade mais aceita no Brasil, foi a proposta pelo professor José Afonso da Silva. Então, a partir da aplicabilidade das normas constitucionais, José Afonso ele classificou as normas em três, que são elas, normas de eficácia plena, as normas de eficácia contida e as normas de eficácia limitada. Pronto. Então, até aí não tem bicho de sete cabeças, certo? As normas de eficácia mais aceita, né? Mais alinhada, né? Com aqui no Brasil, a proposta, né, mais aceita aqui no nosso ordenamento jurídico é a do professor José Afonso, que são essas três: eficácia plena, contida e limitada. São essas que são utilizadas em concurso público, certo? Essas três são as mais famosas, e aí está alinhado aí justamente com o que é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro, tá? E agora a gente vai falar sobre cada uma delas. E aí eu peço atenção a vocês o seguinte, cada norma
cada norma ela tem as suas características, elas possuem, né, algumas particularidades. Então eu quero que vocês anotem, né, ou se vocês preferirem dar o print da tela, não tem problema nenhum, mas que vocês se atentem às características de cada uma, certo? Eu vou grifar as características e vou pedir a atenção devida para cada uma delas. Por quê? Porque geralmente em prova eles cobram as características, tá? Então eu vou estar sempre batendo nessa mesma tecla. Se atentem às características, porque quando vem prova de concurso público falando sobre a aplicabilidade das normas, geralmente eles cobram as características, tá, pessoal? Então vamos lá. As normas de eficácia plena. Normas de eficácia plena são aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição, produzem ou têm possibilidade de produzir todos os seus efeitos. Todos os seus efeitos que o legislador constituinte quis regular, tá? Então, um grande exemplo aí, é um exemplo de praxe, é o artigo 2º da Constituição, que diz lá, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o poder legislativo, executivo e judiciário. Então veja que esse artigo 2º, ele é muito claro o que quis dizer o legislador, tá? Então o legislador aqui, ó, de forma bem clara, bem direta, informa que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, certo? Então, desde a promulgação da Constituição, onde tinha lá o artigo, onde tinha não, né? Onde tem o artigo 2º, que todos os seus efeitos desse artigo aqui do 2º já estão valendo, né? Já estão sendo aí produzidos, né? Então as normas de eficácia plena, eles possuem as seguintes características. Então veja, antes de entrar nas características, eu quero que vocês peguem aqui como exemplo aí o artigo 2º da Constituição. Veja que a norma de eficácia plena, ele é bem direto, bem direto. Então qualquer artigo, qualquer inciso que venha falando sobre, vem falando de forma direta tudo que o legislador constituinte quis regular, né? Ele está aqui, ó, de forma completa e direta, certo? Depois a gente vai pegar um exemplo de norma de eficácia contida e vai pegar um exemplo de norma de eficácia limitada e vocês vão ver a diferença, certo? Vocês vão entender o porquê que a norma de eficácia plena, ela já produz todos os seus efeitos, já de cara aí. Você vê que ela é bem direta, certo? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Não tem uma lei subsequente que vai fazer algum tipo de alteração. Esse artigo 2º, ele não precisa de uma norma complementar para poder entrar em vigor ou para poder ser mais completa. Não, veja que só isso aqui já é mais do que o suficiente para entender, né, o que é que o legislador quis trazer aqui no artigo 2º da Constituição, certo? E agora vamos ver as características das normas de eficácia plena. Então veja aí. Primeiro que elas são auto-aplicáveis. Segundo, são não restringíveis, tá? Possuem aplicabilidade direta, imediata e integral, certo? Quero que vocês se atentem a essas 5 características. E agora eu vou explicar cada uma delas. Elas são auto-aplicáveis por quê? Porque elas independem de lei posterior regulamentadora que lhes complete o alcance e o sentido, certo? Então, se vocês analisarem o artigo 2º, ele não está falando em nenhum momento aí que uma lei posterior irá regulamentar essa questão aqui dos poderes da União, certo? Não tem. Então veja que ela é bem clara aí, ela é bem direta aí. Elas independem de lei posterior regulamentadora, certo? Isso não quer dizer que não possa haver regulamentadora versando sobre uma norma de eficácia plena, tá? Então a lei regulamentadora, ela até poderá existir,
mas a norma de eficácia plena, ela já produz todos os seus efeitos de imediato, independentemente de qualquer tipo de regulamentação. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: as normas de eficácia plena, ela já vem completa. Ela vem com um pacote completo. Então, elas não precisam de uma lei posterior para poder ser regulamentada, porque ela já produz todos os seus efeitos de imediato, certo? Então, o artigo 2º deixa muito claro quais são os três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Ponto. Então, ela não precisa de uma lei regulamentadora para que ela entre em vigor ou para que ela tenha algum tipo de validade. Ela por si só, ela já vem completa, certo? Outra característica da norma de eficácia plena é que elas são não restringíveis, ou seja, caso exista uma lei tratando de uma norma de eficácia plena, esta não poderá limitar a sua aplicação, certo? Então não pode existir uma lei que a restrinja, certo? Então não pode vir uma lei que limite aquela informação que está aqui no artigo 2º da Constituição. Óbvio, poderá vir para ampliar, certo? Poderá vir alguma lei ampliando os seus efeitos, mas jamais para limitar ou para restringir, certo? Outra característica é de que ela possui aplicabilidade direta, ou seja, elas não dependem de norma regulamentadora para produzir seus efeitos. Veja que a gente está batendo sempre na mesma tecla, né? Então a sua aplicabilidade ela é direta. Ela também tem como característica ser imediata, ou seja, estão aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento em que é promulgada a Constituição. E por fim, como característica dela ser integral, ou seja, não pode sofrer limitações ou restrições em sua aplicação. Então veja que a norma de eficácia plena, ela é a mais completa, né? A gente costuma dizer que ela é a top das tops, né? A norma de eficácia plena, ela vem de forma bem completa, bem, como é que eu posso dizer? Bem completa no sentido de não precisar de nenhum tipo de elemento para complementá-la, certo? Então, eu costumo dizer que a norma de eficácia plena, ela é a top das tops, certo? Aí estão as características dela. Anotem as características dela, porque, de fato, quando é cobrado em prova, né, eles costumam pedir justamente as características. Às vezes eles trocam as características, pegam as características de uma norma de eficácia plena, por exemplo, e fala que ela é uma característica de uma norma de eficácia limitada, por exemplo, né? Então eles costumam fazer justamente isso. A banca, elas colocam, ela pega o conceito de uma, as características de uma e joga para outra e pergunta se aquilo ali está certo ou errado, certo? Então assim, se atentem às características das normas de eficácia plena. As normas de eficácia contida ou prospectiva, né, são normas que estão aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento da promulgação da Constituição, mas elas podem ser restringidas, tá? Então é uma pequena diferença entre as normas de eficácia plena e contida. As normas de eficácia plena, ela é a top das tops, certo? A contida, ela já está um degrauzinho abaixo. Ela já está um degrauzinho abaixo. E aí, por quê? Porque elas podem ser restringidas, elas podem sofrer algum tipo de limitação por parte do poder público, certo? Então a gente destaca que a atuação do legislador, no caso das normas de eficácia contida, ela é discricionária, tá? Então o legislador ele pode ali limitar, certo, os efeitos das normas de eficácia contida. Então ela não precisa editar a lei. No caso, o legislador não precisa editar a lei, mas ele poderá sim fazê-lo. E aí, outro exemplo clássico é o artigo 5º, inciso 13, onde é livre
é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, pessoal, em razão desse dispositivo, é assegurada a liberdade profissional. Então, tá aqui, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então você veja que ela tem uma restrição, né? Ela tem ali uma situação em que a lei ela poderá estabelecer algum tipo de limitação ou algum tipo de restrição, certo? Então, desde a promulgação da Constituição, todos já podem exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão. No entanto, a lei ela poderá estabelecer restrições ao exercício de algumas profissões. E aí, como um exemplo muito corriqueiro, tem isso aqui aí, a exigência de aprovação, desculpa, deixa eu apagar aqui, pronto, vamos lá, a exigência de aprovação no exame da OAB, certo? Como pré-requisito para o exercício da advocacia. Então, vou trazer um exemplo também bem hipotético, né? Que é o seguinte: existe lá uma vaga de emprego em que o principal requisito é que a pessoa possua o ensino médio, né? O nível médio, escolaridade. E aí, por exemplo, para vendedor de loja, nível médio, esse é o pré-requisito. Então, a pessoa, né, que termina seu ensino médio, que faz lá o seu currículo, que entrega nessa loja, ele está dentro dos requisitos, para exercer aquela profissão de vendedor, certo? Por quê? Porque ele é maior de idade, tem acima dos 18 anos e tem ali o seu certificado de ensino médio. Então ele está dentro, ele está apto, né, a exercer aquele trabalho, aquele ofício, aquela profissão. Mas imagina uma situação em que, sei lá, o cara de um dia para noite ele acorda e diz: olha, eu quero ser médico. Então a partir de amanhã eu vou numa loja de uniformes, vou comprar um jaleco, vou ser médico. Eu vou atender os pacientes, eu vou prescrever medicamentos, eu vou ser médico. Ele está cometendo crime. Ele está cometendo crime por quê? Porque ele não tem a habilidade necessária. Ele não passou por um processo que é um processo comum, que é o que? O cara entrar na faculdade, o cara passar os 5 anos estudando medicina, depois o cara vai fazer residência. Então ele passa por todo um processo para ele ser habilitado a exercer aquela profissão. Mas há alguns anos atrás, existia muito, principalmente em cidades do interior, o famoso curandeiro, né? Não sei se vocês já ouviram falar aí, os curandeiros eram os médicos, né, da época que não tinham formação nenhuma, mas pelo fato de terem o conhecimento, né, na área ali da saúde, né, prescrevia chás, prescrevia, sei lá, medicamentos caseiros para poder ajudar, né, a estabelecer a saúde das pessoas. Então, veja, podia, naquela época a pessoa tinha essa liberdade, por exemplo, de atender as pessoas, de prescrever medicamentos para as pessoas, né? Hoje não pode. Hoje existe aí, né, a lei em que exige determinadas qualificações profissionais. Então, para o cara exercer a profissão de medicina, ele tem que ser formado em medicina e passar por todo o processo, né, para ele ter essa autorização, né, para ele exercer a profissão de médico. A OAB, a mesma coisa. O cara se forma em direito, né, passa ali os seus 5 anos se formando em direito, mas para ele exercer a profissão de advogado, ele tem que passar por uma prova, né, que é a prova da OAB, que é o exame da OAB, para aí sim ele poder ter ali a qualificação para exercer a advocacia, certo? Então, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Qualquer pessoa pode ser médico,
porém tem que passar por todo um processo qualificativo, né, que vai qualificar ele a exercer aquela profissão. A mesma coisa a medicina, a mesma coisa é o engenheiro e por aí vai, certo? Então, entendam que, do modo geral, as normas de eficácia contida é aquela que ela lhe dá, né, todo o direito. Veja, é livre o exercício de qualquer trabalho, ou seja, é livre. O cara pode ser o que ele quiser da vida dele, porém, existirá leis, existirá normas que vai lá regulamentar. Então, para você ser médico, você precisa passar por uma faculdade, residência e etc. Para você ser um advogado, você tem que passar pela faculdade e pelo exame da OAB e assim sucessivamente, certo? As normas de eficácia contida, ela possui as seguintes características. Então, aí, elas são autoaplicáveis, certo? São restringíveis, são aplicáveis, são autoaplicáveis, são restringíveis. Tem outras características, mas eu vou começar por essa aqui, pela A e pela B, tá? São autoaplicáveis por quê? Porque elas estão aptas a produzir todos os seus efeitos, tá? Então, como ela está apta a produzir todos os seus efeitos, elas são autoaplicáveis, independentemente de lei regulamentadora, tá? Então, vale destacar que, antes da lei regulamentadora ser publicada, o direito previsto em uma norma de eficácia contida pode ser exercido de maneira ampla. Então, só depois da regulamentação é que haverá restrições ao exercício do direito, tá? Mas elas estão aptas a produzir todos os seus efeitos. São restringíveis. Então, essa é a diferença da norma de eficácia plena para contida. A plena, elas são não restringíveis. A contida, ela já tem aqui, ó, uma pequena restriçãozinha, né? Ou seja, estão sujeitas a limitações ou restrições, né? Que podem ser impostas aí, por exemplo, por uma lei. Então veja aqui, ó, o direito de greve. O direito de greve na iniciativa privada é norma de eficácia contida, prevista no artigo 9º da Constituição Federal de 88. E por que ela é norma de eficácia contida? Porque nem todas as empresas privadas, elas poderão exercer o seu direito de greve. Por quê? Porque tem ali alguns serviços que são considerados serviços essenciais, né? Então você imagine, por exemplo, uma empresa privada que administra, por exemplo, um hospital, né, que é muito comum. E aí eles simplesmente entram em greve, todos entram em greve. E aí como é que fica, né? Uma empresa de energia, uma empresa de energia elétrica, né? Todos os funcionários daquela empresa, eles aderiram a uma greve geral. Sim, e aí, como é que fica? E as pessoas vão ficar sem energia elétrica durante 2 dias, 3 dias, uma semana? Então não pode, né? Então, o direito de greve é norma de eficácia contida. Por quê? Porque é resguardado o direito de greve da iniciativa privada, porém, existe aí algumas limitações, certo? É o que a gente vai ver aqui agora aí. O direito de greve ele já pode ser exercido pelos trabalhadores do regime seletista. No entanto, a lei poderá restringi-lo definindo serviços ou atividades essenciais, certo? E dispondo sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. E aqui está aí o exemplo do artigo 9º. Veja, é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Então veja que aqui o artigo 9º, ele é bem claro. Ele é bem claro que o direito de greve é assegurado a todos os trabalhadores da iniciativa privada. Porém, aí, vê o parágrafo 1º que o que? Restringe o artigo 9º. Veja, a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Então, aí, a lei definirá. Só isso aqui, pessoal, já deixa bem claro que o artigo 9º é uma norma de eficácia
contida, é uma norma de eficácia contida. Por quê? Porque tem uma lei que restringe o direito de greve, tá? Então a lei, ela definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade. E aí a gente pega como exemplo esses dois que eu passei para vocês agora, né? Então imagina uma equipe, uma empresa privada que administra, por exemplo, um hospital, tá? E aí, como é que fica? Vão todo mundo entrar em greve e as pessoas vão perder suas vidas por conta disso? Não pode, né? Isso não pode acontecer. Então, a lei ela vai definir aí quais são os serviços que pode ou não exercer a lei o seu direito de greve. Ah, mas aí então acaba se tornando uma coisa que proibido, né? Então passa a ser proibido os servidores aí da iniciativa privada entrar em greve. Não é proibido, porque existirá uma lei que vai restringir, né, que vai dizer quais são os serviços que pode, né, ter 100% ali dos seus servidores em greve e qual serviço que não pode, né? Então, só pode entrar em greve 60% do efetivo, 50% do efetivo. Então, assim, a lei é que vai regulamentar esse direito, certo? Outros exemplos aqui de eficácia contida, o artigo 139 prevê a possibilidade de que sejam impostas restrições a certos direitos e garantias fundamentais durante o estado de sítio. Então, durante o estado de sítio, alguns direitos fundamentais eles poderão aí ser restringidos, tá? Então, a liberdade, o direito de ir e vir, o direito de você, por exemplo, viajar para outros estados, viajar para fora do país, né? Então, alguns direitos em estado de sítio, estado de guerra, poderão ser restringidos, tá? Então veja aqui, ó, exemplo de eficácia contida. Artigo 5º, inciso 25 da Constituição também estabelece que no caso de iminente perigo público, o Estado poderá requisitar propriedade particular, tá? Então a sua propriedade particular, numa situação aqui, por exemplo, de iminente perigo público, poderá ser requisitado pelo Estado, né? O Estado poderá ali requisitar, ou seja, pegar mesmo, não é pedir licença não, ele vai pegar a sua propriedade, né, em casos de iminente perigo público. E aí pode ser o quê? A instalação de um pronto atendimento para colocar desabrigados, né? Então pode haver essa situação aí. Então outra característica aí, possui aplicabilidade direta, né? A gente falou que elas são auto-aplicáveis, restringíveis, e essa aqui é a pequena diferença das normas de eficácia plena para contida, né? E ela possui aí aplicabilidade direta, também é imediata, certo? É direta porque não depende de norma regulamentadora para produzir seus efeitos. Então os efeitos por si só, elas já são ali produzidos, certo? Imediata, porque estão aptos a produzir todos os efeitos, desde o momento em que é promulgada a Constituição, e possivelmente, eita, foi demais, possivelmente não integral. Ela não tá indo não aqui, esse Paranauê, tá indo todo, enfim, possivelmente não integral, tá? Por que é possivelmente não integral? Porque estão sujeitas a limitações ou restrições, certo? Então, anotem essas características porque, mais uma vez, costumam cair em prova, certo? Então, ela tem aplicabilidade direta, imediata e possivelmente não integral, certo? E agora nós vamos para a última, que é a norma de eficácia limitada, certo? São aquelas que dependem de regulamentação futura para produzirem todos os seus efeitos. Então, um exemplo clássico de norma de eficácia limitada é o artigo 37, inciso 7 da Constituição, que fala sobre o direito de greve.
o direito de greve, que será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. O direito de greve de quem? Dos servidores públicos, tá? Então, para quem vai fazer o concurso da Polícia Militar, já fique ciente de que Polícia Militar não tem direito de greve, certo? A Polícia Militar não tem o direito de greve. E como é que a gente sabe disso? Porque está previsto na Constituição, certo? Está previsto na Constituição. Então, ao ler o dispositivo supracitado, é possível perceber que a Constituição Federal outorga aos servidores públicos o direito de greve. Ou seja, não é todo órgão público que pode, né, que tem esse direito de greve, certo? No entanto, para que este possa ser exercido, faz necessária a edição de lei ordinária que o regulamente. No caso das polícias militares, existe uma lei que deixa claro que a polícia militar, por ser um serviço essencial, a população não pode, né, entrar em greve. Imagina a situação em um determinado estado que já aconteceu, tá? Já aconteceu. Não da polícia entrar em greve, mas da polícia meio que cruzar os braços. E aí virou um caos. Se eu não me engano, foi no Ceará. Tem algum tempo atrás houve uma questão dessa lá no Ceará. Que a polícia meio que cruzou os braços e aí o estado virou um caos, né? Então veja que não pode, é uma coisa realmente muito perigosa a polícia militar aderir à greve, tá? Tanto é que é proibido pela Constituição. Então, enquanto não editada essa norma, o direito não pode ser usufruído. Então, veja que aqui é de eficácia limitada. As normas constitucionais de eficácia limitada possuem as seguintes características. Então, vamos lá. Elas são não aplicáveis, ou seja, ela depende de complementação legislativa para que possam produzir os seus efeitos, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A sua aplicabilidade ela é indireta, ou seja, ela depende de norma regulamentadora para produzir seus efeitos. Ela é mediata, então veja que ela não é imediata, como as normas de eficácia plena e contida, né? Porque a sua promulgação não é suficiente para que possam produzir todos os efeitos. E ela é reduzida, ou seja, possui um grau de eficácia restrito quando da promulgação da Constituição, certo? Então veja que ela é totalmente o oposto das normas de eficácia plena, né? Enquanto as normas de eficácia plena elas são auto-aplicáveis, a contida ela é não auto-aplicáveis, tá? Enquanto as normas de eficácia plena e contida, a sua aplicabilidade ela é direta, a eficácia limitada, a sua aplicabilidade ela é indireta. Ela também é mediata, diferentemente das normas de eficácia plena e contida, que é imediata. Ela também é reduzida, também diferente das normas de eficácia plena e contida, certo? José Afonso da Silva, ele subdivide as normas de eficácia limitada em dois grupos. A primeira é as normas declaratórias de princípios institutivos ou organizativos, tá? Que são aquelas que dependem de lei para estruturar e organizar as atribuições de instituições, pessoas e órgãos previstos na Constituição, que é o caso aqui do artigo 88, né? Então, a lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos de administração pública. Então, veja aí, quando ele fala que a lei disporá, então você já viu que ela precisa de uma lei para complementar o artigo 88 da Constituição, tá? E aí quando ela fala aqui sobre a criação de órgãos e extinção, criação e extinção de órgãos, né, de ministérios da administração pública, então você vê que ela é normas declaratórias de princípios institutivos ou organizativos. Então, esse é a subdivisão de uma norma de eficácia limitada. E a segunda são as normas declaratórias de princípios programáticos, né? Essas estabelecem programas a serem desenvolvidos pelo legislador infraconstitucional. Então, um exemplo é o artigo 196, onde fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais, econômicas
que visa a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, certo? Então aqui é um exemplo das normas declaratórias de princípios programáticos, tá? Então cabe destacar que a presença de normas programáticas na Constituição Federal é que nos permite classificá-la como uma Constituição dirigente, tá? Então anotem essas pequenas características, certo? Anotem essa subdivisão, né, das normas de eficácia limitada, né, que é subdividida em duas. A primeira, norma declaratória de princípios institutivos ou organizativos, responsável pela criação e extinção de ministérios e órgãos de administração pública. E a segunda são as normas declaratórias de princípios programáticos, que fala aí sobre a questão do dever do Estado, né, de garantir aí a todos, né, ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E aí, galera, três advertências aqui, né? 3 exclamações para vocês. Por quê? Porque isso aqui é muito importante aí. Isso aqui é muito importante, costuma cair bastante em prova de concurso público, tá? Então a primeira informação é importante destacar que as normas de eficácia limitada, embora tenham aplicabilidade reduzida e não produzem todos os seus efeitos desde a promulgação da Constituição, elas possuem eficácia jurídica. Elas possuem eficácia jurídica. É conhecida também como eficácia mínima, tá? Por que a gente traz essas informações aqui em destaque? Porque existem provas, né? Existem bancas que colocam que, por ela ser uma norma de eficácia limitada, depende de uma norma, de uma lei para regulamentá-la, elas não possuíam uma eficácia jurídica. E não é, certo? Não é. Todas elas possuem eficácia jurídica. Eu falei lá no comecinho, acho que no primeiro slide eu passei essas informações para você, certo? Então tenham muito cuidado, pessoal. As normas de eficácia contida, elas estão aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento em que a Constituição é promulgada. As normas de eficácia limitada, elas não estão aptas a produzirem todos os efeitos com a promulgação da Constituição. Elas dependem, para isso, de uma lei posterior que irá ampliar o seu alcance. Porém, mesmo assim, elas possuem eficácia jurídica, certo? Isso é fato. Vocês não podem esquecer, em hipótese alguma. Em hipótese alguma, vocês não podem esquecer dessa questão da eficácia jurídica que as normas de eficácia limitada possuem, certo? Então, recapitulando, normas de eficácia contida, elas estão aptas a produzir todos os efeitos, certo? As normas de eficácia limitada, elas não estão aptas a produzirem todos os seus efeitos, certo? Então, essa é a diferença entre as normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Por quê? Porque elas se assemelham, né, de forma rasa, mas elas se assemelham. E aí, por conta disso, as bancas elas costumam colocar aí algumas pegadinhas, trocando aí a nomenclatura das duas, certo? E aí eu separei 3 questões para vocês entenderem mais ou menos como são cobradas. Então a primeira é: as normas de eficácia contida têm eficácia plena até que seja materializado o fator de restrição imposta pela lei infraconstitucional. E aí, pessoal, tá certo ou errado? Veja, as normas de eficácia contida têm eficácia plena até que seja materializado o fator de restrição imposto pela lei infraconstitucional. Então, tentem responder a primeira questãozinha. Vamos para a segunda. As normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que, no momento em que a Constituição é promulgada, então vamos lá,
normas de eficácia limitada, são aquelas que no momento em que a Constituição é promulgada, não têm o condão de produzir todos os seus efeitos, necessitando de lei integrativa infraconstitucional. E aí, tentem responder. E a terceira, as normas constitucionais de aplicabilidade diferida e mediata, que não são dotados de eficácia jurídica. OI, as normas constitucionais de aplicabilidade diferida e imediata, que não são dotados de eficácia jurídica, não vinculam o legislador infraconstitucional aos seus vetores, e aí são de eficácia contida. Pessoal, tentem responder as três. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem aqui responder, e aí a gente volta já já com a resposta, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira questãozinha. As normas de eficácia contida têm eficácia plena até que seja materializado o fator de restrição imposto pela lei infraconstitucional. Certo ou errado? Pessoal, tá certo, né? Eficácia contida, ela tem a sua eficácia plena desde a sua promulgação. Lembrando que o fator de restrição, né, ela poderá ser feita posteriormente pela lei infraconstitucional. Tá certo. A questão não está errada não, é isso aqui, aí. Norma de eficácia contida, ela tem a sua eficácia plena. Não só eficácia contida, como também as normas de eficácia plena, né? Normas de eficácia plena e normas de eficácia contida, ela tem a sua eficácia plena. A diferença é que a norma de eficácia plena, ela não necessita de uma lei posterior para restringi-la. Já a eficácia contida, sim, ele precisa de uma norma, precisa entre aspas, né? Ele pode ter ali uma norma posterior restringindo ou limitando ali a sua eficácia. Então a primeira questão ela está correta, certo? A primeira questão ela está correta. A segunda, as normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que, no momento em que a Constituição é promulgada, não têm o condão de produzir todos os seus efeitos, necessitando de lei integrativa infraconstitucional. Também está certo, pessoal. A gente acabou de ler aqui as normas de eficácia limitada, que ela não tem o condão de produzir. Aqui, ó, não estão aptas a produzir todos os seus efeitos com a promulgação da Constituição. Tá certo. Ela necessita de lei integrativa infraconstitucional. Lei integrativa infraconstitucional, pessoal, nada mais é do que uma lei que vá regulamentar, que vá trazer a complementação da norma de eficácia limitada, certo? Então a segunda questão também está correta. Já a terceira questão, ela vem com duas informações aqui que, obviamente, que deixou a questão incorreta, né? A primeira é: as normas constitucionais de aplicabilidade diferida e imediata são de eficácia contida. Negativo. A gente já viu que as normas constitucionais de aplicabilidade diferida e imediata, ela é, pessoal, normas de eficácia limitada, né? Ela não é normas de eficácia contida. As normas de eficácia contida, ela tem aplicabilidade direta. A sua aplicabilidade é direta, não é diferida. E ela também é imediata, ela não é mediata, certo? E o segundo erro está aqui, ó. O segundo erro está aqui, ó. Não são dotados de eficácia jurídica. Também está errado. Todas as normas constitucionais, tanto a de eficácia plena, contida, quanto a limitada, elas são dotadas sim de eficácia jurídica. Aqui, ó. Possuem eficácia jurídica. Todas as normas, inclusive as normas de eficácia limitada, possuem eficácia jurídica. Ou seja, duas situações aqui, né? Primeiro que ele colocou as características das normas de eficácia limitada e informou que era contida. Está errado. E o segundo erro
é de falar que não são dotados de eficácia jurídica, e todas elas são dotadas de eficácia jurídica, certo? Então a primeira questão está correta, a segunda questão correta e a terceira questão está incorreta. E aí eu vou trazer para vocês aqui aí os comentários, né? Veja, as normas de eficácia contida, elas são restringíveis por lei infraconstitucional, até que essa lei seja publicada. Então a norma de eficácia contida, ela terá aplicação integral. Questãozinha está correta, certo? A segunda questão fala que as normas de eficácia limitada, elas não produzem todos os efeitos no momento que a Constituição é promulgada. Então, para produzirem todos os efeitos, elas dependem da edição de lei regulamentadora. Então, a segunda questão também está correta. E a terceira questão, as normas de eficácia limitada é que tem aplicabilidade diferida e imediata, né? Aqui são as normas de eficácia limitada. Na questão, ele colocou que eram normas de eficácia contida, tá? Então, cabe destacar que as normas de eficácia limitada possuem eficácia jurídica e vinculam o legislador infraconstitucional. Então, a questãozinha se tornou incorreta por conta das duas informações. A primeira de ter trocado as características, né? E a segunda por ter afirmado que as normas de eficácia limitada não possuem eficácia jurídica, tá, pessoal? Então, aqui vai um breve resumozinho, né? Aqui do nosso professor José Afonso da Silva, falando sobre cada uma delas, né? Sobre cada característica, né? Então a eficácia plena são autoaplicáveis, não restringíveis e a sua aplicabilidade é direta, imediata e integral. Já a eficácia limitada, elas são não autoaplicáveis, a sua aplicabilidade ela é indireta, imediata e reduzida, e possui aí os dois tipos, né? Tem os princípios institutivos ou organizativos, que foi aquela que a gente falou, que é onde cria ou extingue órgãos da administração pública e ministérios, e tem as normas programáticas, que é aquelas voltadas para o bem-estar social, tá? E possui dois efeitos, o efeito negativo e o vinculativo. O vinculativo, se não houver regulamentação, e também aqui no caso de omissão inconstitucional. E por fim, a eficácia contida, que são autoaplicáveis, são restringíveis e possuem aplicabilidade direta, imediata e possivelmente não integral. Então, pessoal, o que a gente tem que falar sobre sobre a aplicabilidade das normas constitucionais é só isso aqui, certo? Foi bem esmiuçado, eu tentei trazer para vocês de forma bem detalhada, certo? Cada norma dessa, para que vocês entendam de maneira óbvia, né? É interessante que vocês entendam o conteúdo, porém, o que é necessário para a prova de vocês é que vocês tenham conhecimento pelo menos das características de cada uma delas. Por quê? Porque a banca, ela costuma trocar as características, então ela pega o conceito de uma e joga a característica da outra e pergunta se está certo ou errado, certo? A banca também costuma colocar o quê? O artigo, né? O artigo ou o inciso, e ali eles perguntam a vocês se ali é um exemplo de eficácia plena, contida ou limitada. Então a gente já viu também como é que faz para reconhecer, né? Então, se ela tiver ali como artigo 2º da Constituição, que são poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário, não falou de nenhuma lei regulamentadora, não falou que uma lei irá regulamentar aquele artigo posteriormente. Se não falar nada, se não tiver nada referente à lei, à regulamentação, a uma norma regulamentadora, então ela é eficácia plena, certo? Eficácia contida, você já consegue identificar, né? Caso ela venha ali restringindo alguma informação, ela poderá ser de eficácia contida. E se for uma norma em que ela claramente ela necessite de uma lei ou uma norma regulamentadora, então ela é de eficácia limitada. Então não é difícil, é um assunto bem tranquilo, costuma ser pouco cobrado em provas de concurso público, porém
a gente não pode dar brecha pro azar, né? Então a gente vai estudar de forma bem tranquilinha, anota as características e antes da prova vocês fazem questões, olham lá o resumo de vocês, veem as características de cada uma e assim, é um assunto bem tranquilo e aí a gente encerra a nossa aula de número 2, tá? Desejo a todos vocês bons estudos, que vocês peguem as dicas, né, que eu estou passando para vocês. Existem outros vídeos aqui no nosso canal passando todas as características, técnicas de estudos, o que é que vocês precisam fazer para sair bem nas provas. E assim, espero que vocês gostem do nosso conteúdo, que vocês façam bom proveito do nosso material. Não deixem, pessoal, de se inscrever no canal da gente, ative o sininho de notificação, dê um like, curta, comentem e compartilhem o nosso material, certo? Isso ajuda bastante o nosso canal, ajuda bastante no engajamento, certo? Então que vocês façam um bom proveito do material, deem um print, façam as anotações, estudem, respondam muitas questões que a aprovação vem em questão de tempo, beleza? Então fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!